Capítulo 13. 13. Treze, 1 Reis 13, 1. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimarão sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e assim se derramou do altar, segundo o sinal de que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Nesta viu idolatria, paganismo, profanação, licenciosidade, que estava ali dentro do incenso ao poste ídolo, e o bezerro de ouro também sobre o altar. Deus é amor, Deus é misericórdia, e Deus mandou então de Judá um homem, que é chamado homem de Deus, um profeta, e esse profeta veio profetizar e exortar o ímpio rei. Ele diz: olha, vai vir um herdeiro da casa de Davi, chamado Josias, e algumas coisas vão acontecer quando ele vier, e como sinal de que essa profecia vai se cumprir, o altar vai se fender e a cinza vai ser derramada sobre ti. E quando o rei ouviu isso, ele estendeu a mão sobre o profeta de Deus e diz que a palavra diz que essa mão secou, e o rei agora ele vai pedir a intercessão do profeta. E então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei lhe se recolheu, e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aqui uma pergunta: quem controlava o coração desse homem chamado homem de Deus? Tá? Se você pudesse responder quem é que controlava o coração, aqui não é um ancião, tá? Quando vamos chegar a slide correta aqui. Então quem é que controlava o coração desse homem? Tá? Se nós respondemos Deus, está correto. Se nós respondemos o Espírito de Deus, tá? Está correto. Quais são as evidências que esse homem, que é um profeta, é chamado homem de Deus? Então veja bem, uma das coisas que é chamado homem de Deus, nós podemos definir algumas coisas que a palavra de Deus menciona para nós. Ele era um profeta, um porta-voz de Deus. Ele vem com a mensagem de Deus, ele anda longe com a mensagem de Deus.
Segunda coisa, esse homem, ele vai fazer uma profecia, tá? E ele vai mostrar um sinal sobrenatural que o altar iria se fender e a cinza cairia sobre o ímpio rei e as coisas vão acontecer. O rei vai esticar a mão contra o profeta e essa mão vai secar. E o rei então agora vai pedir a oração intercessória desse homem para que ele pudesse, na sua consagração a Deus, ser um porta-voz agora diante de Deus e pedir a misericórdia sobre Jeroboão. Diz a palavra de Deus, ele ora e Deus ouve a sua petição. Quanta coisa nós encontramos só de positivo na vida desse homem. E quando o rei agora, vamos dizer, ele é agraciado com a cura, então agora ele se volta para o profeta e ele vai querer agora fortalecer o profeta, já que ele andara muito longe, viera de Judá e fora até agora o reino do norte, e ele estava desfalecido e ele precisava agora comer pão e água. E o que o profeta vai dizer? Não vou comer, nem vou beber. E nem vou por outro caminho, a não ser o caminho que Deus me ordenou. Quanta coisa nós encontramos aqui, tá? Duas coisas nós precisamos aqui salientar. Os seus passos eram os passos em obediência à vontade do Senhor. Eram passos segundo aquilo que o Senhor ordenara. Ele só iria caminhar aonde o Senhor queria que ele caminhasse. Outra coisa, o comer pão e beber água, a manutenção da vida ou o fortalecimento da vida estava no controle da vontade do Senhor. Então, para ele, a vontade do Senhor estava acima do comer pão ou beber água. Por isso que é chamado homem de Deus. E quando o rei então faz a proposta para ele, ele diz: não, tá? Eu não vou por um caminho onde o Senhor não me ordenou, e eu não vou comer pão e água. O Senhor disse para mim não comer pão nem beber água. O que é isso aqui, irmãos? Esse homem, ele vai agora seguir a sua trajetória de vida e a história continua. Verso 11. Morava em Betel um profeta velho, que a gente pode colocar aqui um ancião profeta. Os profecia define para nós a expressão ancião profeta. Então pegamos essa expressão aqui, ancião profeta, do dom profético. Tá? Morava em Betel um profeta velho. Vieram os filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera com ele, com aquele dia em Betel. Então os filhos, pai, aconteceu isso lá em Betel. Contaram para ele do altar, contaram do incenso, até que veio o homem de Deus, e aí o rei vai se irar contra o homem de Deus, vai secar a sua mão, e aí o profeta vai orar, e vai ter as bênçãos de Deus, e essa história então agora ela é repetida através do conhecimento dos filhos a esse ancião profeta. O que vai acontecer, irmãos? Esse homem, ele agora vai pedir então que possam os filhos preparar um jumento ali, colocar sela, e ele foi então em direção ao homem de Deus, o profeta que viera de Judá até Betel. Diz a palavra de Deus, verso 14: e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Interessante essa expressão aqui, descanso, né? Ele parou ali debaixo de um carvalho e deu ali, vamos dizer assim, um período de descanso. Então agora, esse profeta de Deus que estava debaixo do carvalho,
ele vai ouvir agora do ancião, profeta, e então diz o seguinte, né? Verso 15. Então ele disse: vem comigo à casa e come pão. Ele, porém, disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, não beberei água contigo nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor. Olha, irmãos, tem coisa da palavra de Deus que a gente tem que grifar, tá? Um homem que bebe e come segundo aquilo que a palavra do Senhor ordena. Um homem que anda segundo aquilo que a palavra de Deus ordena. E vejam bem, ele vai explicar, né? Não entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe, disse, perdão, irmãos, aqui está. Tornou-lhe eles: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Irmãos, que história, tá? Um homem de Deus, um homem que ora, um homem que é enviado de Deus, um homem que vive naquilo que a palavra de Deus direciona, e agora vem alguém, entra na sua história, no percurso da sua vida, e diz: não é bem assim, tá? Você pode comer pão, você pode beber água, vem para minha casa. Por quê? Porque um anjo comunicou a mensagem para mim. O que vai acontecer com esse homem, com esse profeta que desobedeceu a Deus? Vai vir um leão e vai matar esse homem. E as pessoas vão chegar aonde aconteceu a tragédia, e lá eles vão se deparar com duas coisas: um leão e um jumento diante da vítima. E quando se fala de vítima, sem vida, diante de um cadáver. O que seria o normal? Seria o normal o leão matar para comer. Tá? Mas Deus estava mostrando, tá, que aquilo era uma forma de juízo de alguém que foi enganado. Nós temos algumas coisas que está reservado em relação a eventos proféticos. Tá? Então vamos lá. Cadê o passador? Esse homem se perdeu, pastor? Sim. Vamos ver isso, desobediente. Tá? Não está funcionando? Deixa eu ver. Está funcionando também. Só um pouquinho aqui para a gente fazer isso aqui funcionar. Temos que ver algumas coisas aqui, tá? Por que está essa história, irmãos? O que essa história vem nos mostrar? Que existe um ministério de engano pela frente. Tá? Existe um ministério de engano pela frente. O rei estava enganado com a nova forma de adoração. Um homem de Deus, ele vai cair no engano, porque ele vai acreditar na voz de um anjo. Preste bem atenção nisso aqui, tá?
Se não der certo, irmão, nós vamos... Não deu. Tá? Isso. Olha aqui, o que vem pela frente, tá? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Esses falsos profetas aqui, eles vão levantar no nosso meio. Tá? Não é esses astros que são falsos profetas lá no mundo da... Então, vamos falar um pouquinho da obra de engano nos últimos dias. Tá? Vai acontecer muitos falsos profetas levantando no meio do povo de Deus. Tá? De tal maneira que a verdade e o erro vão ficar assim, confusos. Nós vamos ouvir voz de todos os lados. Eu gosto desse texto, pastor. Não. É sobre o Não. Tá, deixa eu terminar. Ok. Tá? Surgirão cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, se prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso aqui já é o tempo de angústia, tá? Aqui é uma dimensão maior dos enganos. Então Jesus ele fala no sermão de Mateus 24 dos enganos em 3 níveis. Interessante que quando os discípulos perguntam para Jesus o seguinte: que sinal haverá da tua vinda? E Jesus não começa com sinais. A primeira coisa que Jesus menciona para eles é o seguinte: vede que ninguém vos engane. E ao longo de Mateus 24, Jesus vai colocar: vão se levantar falsos cristos, vão se levantar falsos profetas e vão se levantar falsos cristos e falsos profetas. Tá? Esse aqui é o tempo de angústia. Quando a gente olha esse homem de Deus, a gente percebe que armadilhas serão feitas e localizando aonde está o povo de Deus e aonde estaria a fragilidade do povo de Deus. Vamos, é um ministério de engano. Tá? Então vejam bem. Diz que esse homem está sentado, o homem de Deus está sentado debaixo de um carvalho. Na realidade, ele deveria estar vigiando. Ele não poderia parar para descansar. Quando a gente olha para a sexta praga é o momento que se apresenta os enganos, os espíritos imundos semelhantes a rãs. Vamos falar um pouquinho disso hoje à tarde ou amanhã, tá? Como é que isso vai desenrolar no nosso mundo? Como é que haverá uma crescente obra de engano? Então o Apocalipse apresenta para nós uma crescente obra de engano, tá? Então a ordem lá na sexta praga é vigiai, não é descansai. Tá? Então é ficar atento. Olha, tem um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Quando se fala de sacudidura, a gente pensa na sacudidura como sendo, vamos dizer assim, a perseguição. E em parte sim. Tá? Então a Ellen White fala em sacudidura em vários níveis. Ela fala sacudidura porque por causa do testemunho direto da mensagem, do terceiro anjo. Ali está falando da chuva cirúrgica, que vai provocar um cisma tremendo. Ela fala de sacudidura por provas, e ela fala de sacudidura por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tá? Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tá? Isso aqui é o que está reservado na questão dos espíritos enganadores. A gente percebeu hoje, na primeira parte, como que os espíritos enganam Jeroboão. Tá? Como que Jeroboão estava iludido com uma nova forma de adoração, com um altar com coisas estranhas. Ela diz o seguinte: encontraremos falsas pretensões, como aquele homem encontrou um ancião profeta. Tá? Erguer-se-ão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra. Não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra. Irmãos, a única segurança daquele homem, que é chamado homem de Deus,
O homem que saiu de Judá até Betel era confiar na palavra de Deus. Então veja bem, mas um anjo, entre aspas, havia falado ao ancião profeta de que ele poderia mudar o seu curso. Isso vai ser, essa cena nós vamos tê-la pela frente, tá certo? Vão aparecer pessoas próximas de nós, ou distante de nós, no sentido que nós não conhecemos, mas nós temos que entender as mais próximas, tá? E vão falar coisas contrárias àquilo que é na palavra de Deus. Ela diz o seguinte: os que se apegam à palavra não abrirão as portas para Satanás, fazendo imprudentes declarações com referência a profetizar ações e visões. Tenha muito cuidado na igreja, irmãos. Pessoas começam a falar de sonhos e visões, não entre nesse campo. Tá? Em maior ou menor grau se tem produzido aqui e ali manifestações falsas desde 1854. Depois do tempo em que aguardávamos a segunda vinda de Cristo, tê-las-emos mais e mais, e como sentinelas fiéis precisamos estar em guarda. Então vamos lá, hoje pela manhã nós vimos a questão da oração, mas não é só a adoração, tá? A obra de engano, e na obra de engano haverá falsos sonhos, falsas visões, tá? Então a nossa segurança é a palavra do Senhor. Está escrito? Vamos dar ouvido. Não está escrito? Não vamos nem passar isso para a igreja, tá? Não é construtivo ficar contando coisas de que Deus está manifestando na vida de uma pessoa sem objetivo, tá? Os sonhos e visões de atos vão sempre terminar em conversão de almas, tá? Não é para ficar, porque eu sonhei, porque eu tive isso, porque aconteceu aquilo, tá? Então veja bem, essas coisas vão se tornar mais e mais reais. Ela diz: haverá falsos sonhos, falsas visões que encerram alguma verdade. Então Satanás, ele faz de algumas mentes joguete e dá sonhos verdadeiros. E a pessoa começa a assimilar que esses sonhos são de Deus. Mais tarde, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, vai desviar da sua fé original. Nós temos uma convicção, irmãos: a palavra do Senhor. Tá? O Senhor deu uma regra pela qual distingui-los: a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não tem iluminação. Tá? Está dando a palavra? Sim. Não está, porque nem conte, tá? A não ser que tenha conversão de almas, leve a conversão de almas, tá? Por que é interessante nós entendermos isso aqui, tá? A história é muito significativa, tá? Como sentença, o que iria acontecer com esse homem, tá? Veja bem o juízo de Deus. Porque desobedeceram a Deus, no verso 22, diz que ele não seria sepultado na sepultura de seus pais. Aí vem a pergunta que foi feita, se ele foi condenado, né? O que significa uma pessoa no Antigo Testamento que não iria ser sepultado na sepultura de seus pais? Que ele não teria a mesma esperança que os seus pais teriam. Tá? Por isso que a gente encontra a história de Abraão, e ele não preocupando com terra, ele não preocupando com uma coisa só que Abraão preocupou aqui nessa terra: sepultura. Tá? E ele disse: só uma coisa eu quero sepultura. Tá? E depois ele disse: olha, quer que enterre minha esposa lá também. Tá? E se a gente for ver os patriarcas, a sequência, vão sendo sepultados. A tal ponto que José, os seus ossos vão vir do Egito para sepultar junto com os seus pais, né? A mesma esperança de ressurreição que seus pais tinham, ele também iria ter. Por que Raquel não entrou na sepultura dos profetas? Boa pergunta. Eu estou pesquisando sobre isso, né? E é um campo de estudo para mim, não sei, né? Mas é interessante ser. Então veja bem, essa questão, ele não teria a mesma esperança que teria os seus pais. Vejam bem, um homem de Deus
Um homem que denuncia o culto errado na igreja, um homem que profetiza algumas coisas, um homem que vê algumas coisas sobrenatural. O que ele viu de sobrenatural? A mão de um rei secando. O que ele viu de sobrenatural? Tá? Essa mão voltando ao seu normal. E agora, o que vai acontecer? Esse homem não seria sepultado na questão da sepultura de seus pais. O que vai acontecer? Verso 24: foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho, o matou, e o seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento leão parado junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar no caminho, e disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão. Quem é o leão? Ele mesmo, tá? Aquele que é rebelde à palavra do Senhor, tem um leão pela frente, tá? E o leão trabalha para nós sermos rebeldes à palavra do Senhor, tá? Para que vem uma imposição dominical, tá? Para que o comer e beber água esteja acima da palavra do Senhor. Esse vai ser um dos conflitos que vão ter no decreto dominical, tá? Comer e beber vai estar acima da palavra do Senhor. E dentro desse aspecto, diz que é o homem que foi entregue ao leão, tá? Verso 27. Quer dizer, o ancião velho vai ouvir a história, tá? Vai pedir novamente que prepare o jumento, e ele vai achar o leão e o jumento parados dentro do corpo, tá? Está no verso 28. Agora o que vai acontecer? Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs no jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Eu queria ter um irmão desse, tá, irmãos? Então veja bem, depois de haver sepultado de seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos juntos aos ossos dele. Quando a gente vai para 2 Reis, no capítulo 23, 2 Reis, no capítulo 23, no capítulo 23, nós vimos pela manhã o verso 15. Vamos ver o verso 16. Olhando Josias ao seu redor, as profecias, tá? Que o homem de Deus havia profetizado. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e se apregoou essas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Então é o seguinte: a mesma sepultura que foi enterrado aquele homem que o leão o matou, mais adiante vai morrer também esse ancião profeta, que na realidade é um falso profeta, e os dois vão morrer. E vão construir um monumento aos mortos. Mais tarde, os anos passam, Josias faz uma reforma no altar de Betel. Mas quando chega na questão dos ossos ali, ele não vai mexer na questão dos ossos, né? Aquilo ali é um monumento do juízo de Deus. O homem que foi rebelde à palavra do Senhor, porque confiou na voz de um anjo e não na voz do que o Senhor disse.
Vamos tirar algumas lições aqui da nossa vida, vamos terminar essa primeira parte aqui. Pastor, eu queria ler esse texto de Gálatas que fala Não, sobre o o que eu sei, eu tenho, não, é ali estou entendendo. Deixa eu terminar o raciocínio aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, irmãos. Qual é o cenário que está pela nossa frente, tá? Tem um leão, tem um ministério de engano nos aguardando pela frente, em que nós teremos dificuldades se nós não tivermos um conhecimento prático da palavra de Deus. Primeira coisa é isso, tá? Se a palavra de Deus não é o nosso guia hoje, se ela não é a luz que ilumina os nossos passos, por maior que seja o nosso conhecimento, hoje não será o suficiente, se a palavra de Deus não for a regra de vida. Nós precisamos de um diligente e um profundo pesquisar da palavra. Amém. Nós precisamos aprender a viver segundo assim diz o Senhor. Então, se eu vou a um supermercado, eu tenho que ir na guia da palavra de Deus. Se eu faço um negócio, eu tenho que ir orientado naquilo que a palavra de Deus está me orientando. Em qualquer esfera da vida, eu preciso viver na orientação do Senhor. Se eu começar a consultar os meus sentimentos, as minhas emoções e as aparições que vão se desenrolar dos meus olhos, certamente eu serei uma presa fácil do inimigo. É isso que Deus diz. Quando a palavra de Deus diz, se possível, os povos escolhidos, vai acentuar diante dos nossos olhos, diante da percepção que nós seremos afetados, a tentação para que nós desviemos da palavra de Deus. E nós percamos de vista o assim do Senhor. Essa história do leão parado diante da vítima é uma história que aponta para o futuro. Tá? Então, essa sepultura, vamos pensar agora na manhã da ressurreição. E vamos pensar na segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, vão sair da mesma sepultura, no mesmo local geográfico, o homem que enganou e o homem enganado. Interessante isso, né? Eu fico imaginando, isso aqui é uma história escatológica, mas foi uma história real. E quando esse homem ouviu a palavra de Deus dizendo, olha, né, você não vai ser sepultado na sepultura dos seus pais, um leão vai te matar, e agora quando ele vê um leão diante dele, e ele morre, então o último pensamento dele foi, olha, desobedeci a palavra do Senhor. E ele vai ressuscitar com esse mesmo pensamento. O Espírito de Profecia diz que a corrente dos pensamentos voltará aonde parou. Então a sepultura não mentalizei aqui, o tempo já do que ele morreu, da ressurreição, o cálculo mais ou menos, né? Mas uma coisa, são mais de 2.600 anos, né? Que existe esse monumento, vamos dizer, esse monumento do juízo de Deus, porque desobedeceu a palavra do Senhor. E dentro disso aqui, esse homem ele vai ressuscitar. Ele vai dizer, olha, eu morri e porque desobedeci a palavra do Senhor. E quem vai aparecer diante dele? O leão. Para quê? acusá-lo. Para enganá-lo.
novamente. Não é assim que está em Apocalipse 20? Isso, enganar todo mundo. E para enganar. E esse homem será enganado novamente. Entendeu? Irmãos, o que a palavra está acentuando isso para nós? Tá certo? Só para vocês ficar assim bem fixo na mente, né? Apocalipse 20. Apocalipse 20. Versículo 8. Tá, vamos lá. 28 mesmo. Ó. O 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações. Que sedução será esta? Mentira. Que sedução é engano. Mentira, ok. Mas que engano é este? Eu ressuscitei vocês. Eu ressuscitei vocês. A voz de um anjo. Percebe, irmãos? A voz de um anjo. Para quem acreditou na voz de um anjo lá atrás, Mentiroso. vai voltar a acreditar na voz de um outro anjo. É mesmo? Então o cenário bíblico é este, irmãos. Certo? Por que a palavra de Deus dá tanta ênfase para os enganos? Mas nós adventistas, não, nós estamos vacinados. Eu sei que é engano. Entre a serpente de Moisés, ou a serpente da vara de Moisés, que era uma serpente real, e entre as serpentes dos magos de Faraó, que era fruto da ilusão ótica, fruto do espiritualismo. E o que é o espiritualismo? É a forma do espiritismo se manifestar. Tá? Como é que eu vou saber o que é serpente real do que é serpente de ilusão ótica? Se os dois lados têm cor de serpente, tem movimento de serpente, tem língua de serpente, tem levantar a cabeça de serpente, tem escama de serpente, tem cabeça de serpente, tem cor de serpente, tem ideia de serpente. Como? Só o poder de Deus. Palavra de Deus. Não veio. E a palavra de Deus está em harmonia com o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo junto, nós não reconheceremos a obra de Deus nesse momento final. Irmãos, não se iluda. São 6.000 anos de experiência de alguém que tem um currículo, conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Não se iluda que foi um anjo que conseguiu arrastar um casal que não tinha propensões pecaminosas. Não se iluda que levou uma geração antediluvianos ao precipício. Precisamos do poder de Deus, irmãos, e precisamos de ser o povo da palavra. Tá? Senão, não vão ter dificuldades. Dentro desse aspecto, irmãos, o que Deus espera de nós? Que nós vivamos da palavra, que nós sejamos da palavra, e que junto com a palavra está o Espírito de profecia, e junto com o Espírito de profecia está a orientação de Deus. A nossa mente humana, ela sente bem em coisas sobrenaturais. Quando eu digo coisas sobrenaturais, é o excêntrico para nós, é o diferenciado para nós. Tá? E uma serpente no Éden era uma coisa sobrenatural. Um milagre, e os milagres que vão acontecer no momento final, é definido na profecia como sendo milagres, não que aquilo que os homens pretendem fazer, mas por aquilo que eles, o quê? Fazem. Uma coisa é eu falar que eu vou realizar milagres. A outra coisa é eu realizar milagres. Então a tentação que nós vamos ter diante dos nossos olhos não vai ser aquilo que as pessoas vão pretender fazer, mas aquilo que elas farão diante dos nossos olhos. E nós precisamos da palavra de Deus.
E nós precisamos ter uma consistência na palavra de Deus. E se nós tivermos algum sonho e visão? Primeira coisa, Deus não quer nos educar com sonhos e visões. Tem a palavra. E a palavra tem dom profético. Nós já temos a palavra do profético. Porque se nós educarmos com sonhos e visões, Deus sabe que lá na frente virá alguém com sonhos e visões, trazendo 99% de verdade e 1% de mentira. E esse 1% de mentira vai destruir a verdade. Não se iluda. Deus não quer que a gente fique vendo coisas sobrenaturais. Deus quer que nós vejamos a realidade da palavra. A palavra. Está na palavra? Sim. Não está na palavra? E se em algum momento Deus fala conosco, nós não devemos dar a impressão para a igreja que nós estamos tendo contato com esse sobrenatural. Mas se nós apresentamos a palavra de Deus, nós estamos apresentando a voz de Deus para os homens. Se os homens não estão querendo ouvir a palavra de Deus e querendo ouvir coisas sobrenaturais, deixa com Deus. Mas vamos apresentar a palavra. Vamos viver da palavra. E Joel 2:28 fala que terão sonhos e visões. Ok. Sonhos e visões em Joel são manifestações do dom profético. Então, um profeta no Antigo Testamento, ou no Novo, nós vamos dizer, profeta, ele é assinalado a vida dele por sonhos e visões. Mas fala crianças e jovens. Ok? Sim, crianças e jovens vão ter o dom profético. Tá? Velhos, crianças, jovens e velhos vão ter o dom profético. Quando a gente vai em Atos dos Apóstolos 2, nós conseguimos ver a manifestação do dom profético. Lá tem para nós um exemplo do que é Joel 2. Lá, não só Atos 2, mas ao longo de Atos, nós vamos vendo a manifestação do dom profético. E no dom profético, ao longo do livro de Atos, onde o Espírito Santo manifestou o dom profético. E o que é o dom profético? Quando Pedro falou, e o seu discurso, que não tinha 5 minutos de duração, 3.000 almas se converteram. Não foi a oratória de Pedro, era a manifestação do poder de Deus. Quando houve a questão ali do dom de línguas, tá? Não foi uma habilidade dada a Pedro, não foi isso. Foi o Espírito Santo pegar o que estava sendo falado para que chegasse aos ouvidos das pessoas na sua própria língua materna. Então foi uma obra de Deus. Tá? Mas em respeito ao dom profético, e a gente vai ver ao longo do livro de Atos, onde esse dom manifestou, a pregação da palavra de Deus se manifestou. Então veja bem, então Joel está dizendo que o Espírito Santo, o dom profético, iria se manifestar. Como o Espírito Santo vai se manifestar nos últimos dias? E lá em Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra os que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí nós encontramos que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Esse Espírito de profecia se manifestou em Ellen White, mas ali em Apocalipse 12:17, e no grande conflito, estamos sobre isso no último encontro. O Espírito Santo vai colocar as palavras na boca do seu povo, e o seu povo vai anunciar os terríveis pecados de Babilônia, as incursões do homem do pecado e também as questões espíritas. Tudo isso será desmascarado. Ou seja, Deus dá as palavras. Isso é dom profético. Tá? Quando se fala em sonhos e visões, em Atos, pelo menos nós encontramos
poucas visões, tá? E uma delas, Pedro teve, né? para conversão de almas, entendeu? O que resultou? Conversão de Cornélio. Não foi para Pedro, não, porque um anjo me falou, e falou o quê? Mas falou com o quê? Tá? Foi para converter almas, tá? Deus precisava quebrar um impacto preconceituoso na cabeça de Pedro. Deus precisava de um choque na cabeça, dar um choque na cabeça de Pedro, tá? Mesmo cheio do poder do Espírito Santo, mesmo cheio da unção celestial, ele ainda tinha resquícios na sua cultura, na sua maneira de aprendizado com a vida. Olha, os pagãos é isso para lá e nós para cá, entendeu? Aí Deus precisou fazer isso. Então veja bem, então o que se tem em Atos, ao longo do livro de Atos, é conversão de almas. Quando não existe isso, não, porque eu vi passo, porque Deus falou, não, irmão, isso não é de Deus. Deus não trabalha assim. Ah, porque eu vi não sei o que. Isso é o mundo pentecostal que apresenta assim. É o mundo do sobrenatural que está fazendo essas coisas. Deus não se apresenta só para dizer que está se apresentando de uma maneira correta. Deus quer que nós vejamos a beleza da palavra de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma visão, um vislumbre da palavra de Deus. Senão, cedo ou mais tarde, o homem de Deus vai cair na voz de um anjo, que não é anjo de Deus. Não se iluda, irmãos. Não tenha medo da palavra. Tá? Porque esse profeta era verdadeiro. Verdadeiro. Então está mostrando o grau da intensidade da tentação para nós. Tá? Está mostrando para nós o grau da intensidade. Não foi um qualquer, não foi um recém-batizado na igreja. Foi um homem que tinha uma experiência com Deus. Um homem que clamou a Deus: Senhor, restaura a mão desse rei, tem misericórdia dele. E a mão restaurou. Certo? Esta era a vida. Esta era a fé, esta era, vamos dizer assim, as convicções aí. Então tudo isso, irmãos, está dizendo para nós o seguinte, né? Tenhamos cuidado, porque tem um leão procurando para tragar. Se ele sabe que ele não pode tirar as suas convicções doutrinárias nossas, ele vai tentar do outro lado. Tá? Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Eu queria ler a texto, pode ler? Pode ler. Aí com o outro anjo fala. Gálatas 1. Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Anátema é maldição, ou seja, aquilo que sai fora da Bíblia é maldição. Ok. Sim. Pastor Jorge, quando Deus